Olá, está começando mais um GC Online, então pegue a sua Bíblia, a sua agenda e venha louvar e participar desse momento conosco, onde o lugar que Deus vai falar com você, um lugar de edificação e de bênção, amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada por aquele que nos assiste, que nos acompanha, que o Senhor venha estar trazendo, Senhor, luz, revelação da sua palavra, de quem o Senhor é, e também, Senhor, nós queremos te louvar agora, receba o nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua bondade e fidelidade, Senhor, para conosco. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! A misericórdia do Senhor dura para sempre, o Senhor é bom. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, aquele que cura. Oh, bênção, oh, glória! Todo mundo gosta de ouvir sobre milagres. E hoje a gente vai falar de um milagre muito especial. E eu quero que você abra comigo em João 4, 43 ao 54. Vamos ler comigo? Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra.
Quando chegou a Galileia, os galileus deram boas-vindas. Eles tinham visto tudo que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa de Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas o seu filho tinha sido melhorado, eles disseram: a febre deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora a hora exata em que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram, e ele e todos de sua casa. E este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Glória a Deus, gente! Olha que texto lindo, né? Aqui a gente vai falar do segundo sinal de milagre de Jesus. É tão interessante que o primeiro foi a pedido de uma mãe, né? A Maria, numa festa, num momento festivo, alegre, feliz, foi ali pedir Jesus para poder trazer uma solução para aquela festa, que o vinho tinha acabado, né? E Jesus ali operou um milagre lindo, mantendo a alegria daquela festa. Aqui é um outro cenário. Aqui há um homem desesperado para a cura de um filho. Ele não está ali procurando Jesus por curiosidade, mas por causa de uma necessidade desesperada. E num cenário triste, né? Falando aqui sobre a situação, o filho estava à beira da morte. Mas Jesus estava ali para trazer também a alegria num cenário triste. E é tão lindo a gente saber e poder contar com um Jesus tão especial, que quer participar e quer cuidar de todas as áreas da nossa vida. Seja um momento festivo, seja um momento muito triste, muito dolorido, muito difícil. E aqui foi o segundo milagre de Jesus. O primeiro, a pedido de uma mãe. O segundo, a pedido de um pai desesperado. E é tão importante a gente, vou trazer aqui um pouquinho do conceito família. Importante o pai, uma mãe, rogar a Jesus, pedir a Jesus, sim, ter ali os seus pedidos em oração ao Senhor para poder receber uma bênção, uma cura, um milagre, né, Dani? A pastora Dani é mãe de 3, né, pastora? Como é que é orar pelos filhos, né? Pedir ao Pai Celestial para cuidar da família, trazer curas, libertações, como que é isso? Fala para nós a experiência de mãe de oração que você é. Amém. Eu experimentei isso, aprendi isso com a minha avó. Minha avó foi a primeira a converter e minha avó anotava. Assim, se abrir a Bíblia dela, estava anotado cada um dos nomes dos familiares. E um por um eles foram convertendo. Ela orava por cura, ela orava por salvação e aquilo ia acontecendo. E eu fui um desses nomes e o Senhor alcançou a minha vida. Então, eu tive esse privilégio de aprender a orar, né? Interceder ali, como a minha avó intercedia por mim, eu intercedo pelos meus filhos. Aí eu falo assim com o Thales, né? Meu esposo, o pastor Thales, fala assim: você tá dormindo aí, de noite eu tô lá encostada na porta. Porque se eu abrir a porta, né? Por exemplo, a Maria Eduarda, ela vai perceber. Então, às vezes, não quero que ela perceba que eu estou orando por algo específico. Tô lá na porta, assim, caderninho, a Bíblia aberta, tô lá na porta: Senhor, em nome de Jesus, Pai. Então, assim, orar por cura é algo que é tremendo, assim. Eu tenho ouvido falar disso, né? Antes de você procurar um médico, ore, exerça sua fé, creia. Sim. Né? Aqui o texto diz que ele creu. O pai, aquele pai creu na palavra e ele foi embora. Já assim, ele não ficou assim: não, vamos lá para me ver, ter certeza. Não, quando Jesus liberou a palavra, ele creu instantaneamente. Então, assim, quando os meninos lá em casa tá com febre, eu experimentei isso na viagem. A gente estava viajando para fora. E um dia eu saí com a Maria Alice, a mais nova. Ela estava super bem. Quando nós chegamos lá, no local, ela ficou moada. E aí eu vi que ela estava bem estranha e pus a mão nela. Estava com uma febre bem alta. E o pessoal fala assim: passa mal em qualquer lugar, menos lá fora, que é bem complicado.
E aí eu vi que aquilo não estava legal, que era algo espiritual. Eu levei ela dentro do banheiro. Falei com o Thales, assim, o pessoal me perguntou na mesa, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Fiz igual aquela mulher. Falei, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Levei ela dentro do banheiro, eu abaixei, abracei ela, pus a mão nela e falei, em nome de Jesus, eu não aceito essa enfermidade sobre você. Querendo trazer tristeza no nosso tempo de viagem, querendo atrapalhar, trazer qualquer tipo de confusão. Eu repreendo isso em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o seu corpo, cura sobre a sua vida. Eu voltei para a mesa, nós ficamos ali ainda mais ou menos umas 2 horas e ela continuou moada. Mas dentro de mim o Senhor falou assim, só crê, tá feito, é a palavra liberada, crê. Amém. E eu falei com o Thales, não vamos fazer nada, vamos continuar assim e tal. O pessoal perguntou e eu continuei falando que estava tudo bem. Quando a gente levantou, que a gente foi para fora, a gente ia ir para um outro lugar. E aí a menina totalmente assim, despertou. E aí eu falei com o Thales, tá vendo? O Senhor falou para mim que era só crer, confiar, não desesperar, e o Senhor fez. Então assim, nós pais, e você que intercede por alguém, não há nada impossível. Né? Você pode orar por uma febre, mas você pode orar para a cura de um câncer, você pode orar por uma doença terminal. O Senhor é aquele que cura doenças emocionais. Você pode orar e declarar aquilo sobre a vida daqueles que você tem orado, sobre seus filhos ou sobre qualquer um que você está orando. Declare cura e creia. Né? É necessário crer que o Senhor Ele faz. Amém. Amém. Que testemunho lindo. Glória a Deus. É muito importante mesmo isso que a pastora Dani falou. A primeira pessoa a quem recorremos precisa ser Jesus. Né? Esse oficial aqui, ele já tinha ouvido que Jesus tinha feito milagre. Ele foi atrás de Jesus e a gente vê os estágios da fé na vida dele, porque a fé cresceu naquele coração. E Jesus, ele com cada pessoa, ele age de uma forma, né? Por isso que a gente não pode colocar Jesus numa caixinha. Vai ser através de um óleo ungido pela oração do pastor Mateus, nas 3 horas da tarde que meu filho vai ser curado. Não é assim que funcionam as coisas, né? Jesus, ele nos direciona na oração. E aqui, o oficial, né, que era um homem ali, né, da alta corte, ou seja, né, a doença, a enfermidade, ela pode chegar a todos, independente da situação financeira, da condição de vida que a pessoa tem. Essas situações difíceis, elas permeiam todas as pessoas de todas as classes sociais. Outra coisa, é um menino jovem, ou seja, a juventude também não é garantia de não viver momentos difíceis, né? O jovem às vezes se esquece que precisa buscar Deus, viver intensamente com Deus, porque, não, quando eu for mais velho eu vejo o que eu faço da minha vida, né? Depois eu aceito Jesus lá na minha velhice, porque aí eu já curti tudo, mas não é, né? A gente vê aqui que não tem garantia ser jovem, não tem garantia ser rico para poder não passar por problemas e tribulações. Todos nós, em todas as idades, todos nós, independente da classe social que a gente se encontra, todos nós carecemos da glória, da graça, da misericórdia, do poder e dos milagres de Jesus para a nossa vida. E aqui a gente vê um pai que entendeu o que significa a fé, porque Jesus começou a trabalhar dentro dele. Ele foi falar com Jesus. Talvez ele estava esperando ali que Jesus fosse até o filho dele. Vamos lá, depressa que meu filho está morrendo. Mas Jesus declarou uma palavra. Então, o primeiro estágio da fé dele foi que, primeiro ele creu que Jesus era uma pessoa que curava, fazia milagres. Depois, ele teve que crer em uma palavra, porque Jesus não ia lá com as próprias pernas. Ele se apropriou de uma promessa, né? Muitas vezes é assim com a gente também. A gente pede, a gente sabe que Jesus vai fazer, mas Jesus nos dá uma palavra. E nos desafia a desenvolver a nossa fé, nos desafia a desenvolver a nossa vida com Ele, a realmente acreditar que aquilo que Ele falou vai se cumprir. E o terceiro foi que ele, quando recebeu a cura, toda a casa dele foi envolvida naquele milagre. Toda a casa dele creu na pessoa de Jesus. Então, se a gente quer saber se a fé está sendo desenvolvida na nossa vida, não é só crer que Jesus me salvou e pode me curar, mas é crer também que aquilo que ele falou, se não aconteceu imediatamente, eu não estou vendo ainda, porque o menino foi curado imediatamente. Só que ele foi saber depois, né? E aí ele ainda perguntou, que hora que meu filho foi curado? Ele percebeu que foi logo na hora que Jesus falou. Então, aquilo que Jesus falou já se cumpriu na nossa vida no mundo espiritual. Nós precisamos crer para entender e observar e vivenciar aquela realidade. Depois disso, é levar
o testemunho, para principalmente aqueles que estão dentro da nossa casa, né? De que Jesus faz milagres e maravilhas, faz prodígios e sinais, né, Pastor Mateus? Amém, glória a Deus. Às vezes a gente trata Jesus meio como de pirona no nosso bolso, né? Misericórdia. De pirona no nosso bolso que se em algum momento der alguma coisa errada, né? Deu uma febre, deu uma dorzinha de cabeça, sei lá, passou mal, desmaiou, toma de pirona. Então, às vezes a gente põe Jesus nessa mesma posição, de um remédio de bolso, de um remédio de mochila, né? E se acontecer alguma coisa, eu procuro. Ou primeiro, antes de procurar Jesus, eu vou procurar outras pessoas, né, que possam me ajudar. Como diz até aqui na lição, na parte de discussão. Muitas vezes passamos por circunstâncias adversas em que o nosso coração é tomado pelo desespero. Na maioria das vezes, recorremos primeiro a recursos terrenos para a solução dos nossos problemas. Precisamos desenvolver o hábito de ir até Jesus primeiro e crer que sim, Ele pode operar o impossível em todas as áreas da nossa vida. Testemunho maravilhoso que a pastora Dani falou aqui com a gente, ensina muito para nós, por quê? Porque geralmente, né, a nossa primeira atitude diante de uma adversidade é o desespero. A gente fica logo desesperado, né? Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? O boleto está vencendo, o menino está doente, tem que comprar remédio, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? O aluguel está aí. E a gente fica, eu vou fazer isso, eu vou vender aquilo. Tá, mas calma. De fato, existem coisas que somos nós que vamos fazer. Mas antes de nós fazermos alguma coisa, nós precisamos sentar e olhar para Cristo. Então, experimente ter Cristo como a primeira saída da sua vida e não como a última. Não como algo que talvez dê certo. Porque Cristo é a melhor saída. É a melhor solução. Afinal de contas, é Ele aquele que cura. Embora Ele se utilize, sim, dos remédios, dos profissionais, que são todos, né, com a sabedoria concedida pelo Senhor, que é o dono de toda a sabedoria, de todo o dom perfeito. Ele se utiliza dos medicamentos e dessas coisas e é muito importante. Então, se o médico te passa um remédio, toma um remédio. Mas não esquece de ir até Jesus, porque a sua cura completa está nele. Amém. Então, olha primeiro para Jesus, porque Jesus é aquele que cura. Então, assim como o Evangelho ele tem Cristo como centro, a nossa vida precisa ter Cristo como centro. Recorra ao Senhor, ore ao Senhor, creia na palavra do Senhor. Tenha fé no Senhor, porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Eu acho até interessante, quem escreveu essa lição, não sei quem foi, mas foi uma pessoa, foi você? Bem pentecostal aqui, ó. Quem crê sossega o coração. Quem crê volta em paz para casa. Quem crê toma a posse da vitória. É isso aí. É isso mesmo. É verdade. Eu posso contar outro testemunho em relação a isso, esse momento pentecostal aí, da pastora Lívia que escreveu essa lição? Quem crê sossega o coração, quem crê vive em paz e vai em paz, embora para casa em paz. Gente, ali atrás falou sobre o desespero, você acabou de falar na discussão sobre o desespero. Quando o desespero bate a porta da gente, é muito difícil confiar. Nós não estamos aqui falando que é fácil, não é fácil. Mas nós temos um Deus do impossível, um Deus que Ele se manifesta a nós. Basta nós querermos, basta a gente procurar e a gente vai achar. Como eu tenho muitos filhos, 3, né, gente? É muito, ainda mais hoje em dia. Com o Miguel, o do meio, eu passei uma situação, quando ele nasceu, ele ficou internado 16 dias no CTI, 16 dias dentro do CTI. E ele teve uma infecção generalizada, todos os órgãos, todo o sangue, tudo infeccionado. Né? Não era para ele estar vivo, para a glória de Deus, ele está aí com 12 anos nos alegrando. Mas os momentos ali que você tem essas notícias, talvez você tenha uma notícia como essa, né, na sua própria vida ou na sua família, com um filho, é um desespero que chega, dói, você sente dor física mesmo, parece que algo está te prendendo, você não consegue respirar, né? Quando os médicos falaram para mim ali que ele ia ficar e que, né, não sabia o que ia acontecer, que eles iam tentar de tudo, né? Tem momentos assim que você vê que parece que você está despedindo. A gente não podia ficar lá, via de manhã, tinha que ir embora e via depois só no outro dia. E aí é algo que fala, né? Você tem que crer na palavra que Deus falou. Deus me deu uma palavra antes dele nascer que, como Jesus, e crescia
a palavra fala Jesus, mas eu colocava o nome do Miguel. E crescia o Miguel em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Amém. Deus me deu aquela palavra. Eu falei, Senhor, o Senhor não me deu essa palavra para me ter filho de dias e ele morrer. E crescia, eu iria ver ele crescer. Né, com graça, estatura, diante de Deus e dos homens. E todos os dias a gente se apegava àquela palavra e ia embora para casa. E o telefone tocava, a gente pensava, meu Deus, não, mas segura na fé, segura naquilo que Deus falou, acredita naquilo que Deus falou. E foram dias de luta, talvez você está vivendo isso, dias de luta, de desespero, mas creia, porque Deus faz. Né? E é tão bom, assim, você vê o testemunho na vida de outro, mas é tão bom experimentar, no momento é desafiador demais. Mas hoje eu posso olhar para a vida dele, quando eu intercedo por outras crianças que estão vivendo na mesma situação, eu olho para ele e falo, não, eu tenho certeza. Não é algo que eu ouvi, é algo que eu vivi. Então Deus pode te dar momentos assim. Deus pode trazer cura sobre algo totalmente impossível. Deus pode fazer. Então é crer e ter certeza naquela palavra que você ouviu, se apegar a ela e não solta de jeito nenhum. Crer porque Deus é poderoso para fazer e pronto. Amém. Né? Glória, amém. Para Deus não haverá impossíveis. Não há impossíveis. É muito importante a gente recorrer ao Senhor em primeiro lugar, como o pastor Mateus falou, a pastora Dani falou também, né? O tanto que a gente precisa desenvolver a nossa fé. Porque às vezes a gente tem fé para algumas coisas, para outras não. Então vamos desenvolver, vamos aprender. Eu lembro que quando eu comecei a ter experiência com a palavra, eu começava a ter dor de cabeça e ter cólica, e eu começava, em nome de Jesus eu não aceito e tal. E quantas vezes eu experimentei o milagre de Deus? Uma dor de cabeça. Mas por quê? Eu exercitei ela em pequenos momentos da minha vida. E fui, porque se a gente, às vezes, a gente quer ter fé para a cura de um câncer, mas não curou para uma dor de cabeça, para uma gripe, para um resfriado. Então, vamos exercer fé. É claro que a medicina também é um instrumento na mão de Deus. Deus pode, sim, usar os médicos e Deus usa a forma que Ele quiser para nos curar, para nos trazer esse lugar de milagre. Mas nós precisamos de, primeiro, receber a orientação de Deus ali no secreto. Ó, Deus, tô sentindo uma coisa aqui. Eu quero colocar diante do Senhor em oração e Deus vai guiar tudo. Se for cura instantânea, Ele vai fazer, como aconteceu aqui, né? Como aconteceu com a Maria Alice imediatamente, como aconteceu com o Miguel no hospital. Como aconteceu com esse centurião, esse oficial aqui imediatamente, pode acontecer de várias formas, é a multiforme graça de Deus. Deus sabe todos os envolvidos naquele milagre que precisam ser alcançados. E às vezes, eu vi testemunho, né, de um casal que estava com a filha no CTI e o tanto de gente que foi evangelizada. Isso. A menina saiu curada, glória a Deus. Aleluia. Mas o tanto de gente que foi alcançada por Jesus, a gente não sabe. Quantos milagres estão torneando aquele único milagre que a gente está pedindo? Por quê? Com esse centurião aqui, não foi só o filho dele que experimentou uma cura, mas a casa dele experimentou a salvação. Então, a família dele toda foi alcançada. Então, Deus sabe de todas as coisas. E quando a gente confia na soberania do Senhor, Ele sabe fazer. Ele vai nos guiar e vai nos orientar em todos os aspectos, com todos os passos dessa cura acontecer. Né, Alisson? Sim, e essa história sobre o centurião é um dos maiores exemplos que a gente tem de fé ali, né? Na Bíblia, porque, igual a pastora Dani comentou, ele não precisou ver o milagre acontecer para ele acreditar. Jesus vai liberar ali e, com uma simples frase, falar, seu filho vai viver. Ele vai voltar e vai testemunhar aquele milagre, né? E é muito engraçado porque se a gente pensar naquela época onde a maioria das enfermidades não tinha uma cura, não tinha um remédio, tipo assim, uma dor de cabeça, não tinha nem um dipirona para tomar, então era muito mais difícil acreditar na recuperação de alguém. Hoje em dia nós temos o avanço da medicina, nós temos remédio para basicamente tudo. A graça comum, né? Então Deus assim... deu sabedoria aos homens. Então é muito mais fácil, assim, não é fácil, né? Mas é muito diferente porque naquela época eles não tinham um médico para ajudar, assim, e tal. Então ali exigiu mais fé dele ainda, porque a gente às vezes passar por algum milagre de Deus, para a gente acreditar na segunda vez vai ser muito mais fácil. Mas como era a primeira vez que ele estava pedindo ali um milagre de Jesus... De cura, né? Exigiu ali dele muito. Então, por isso que ele é um grande exemplo. E é um exemplo para nós, né? Porque felizes são aqueles que não precisam ver para crer.
A gente muitas vezes é apegado àquilo que a gente vê, apegado àquilo que nós precisamos, a gente tem essa necessidade de testificar algo. Mas se a gente acredita na palavra de Deus, mesmo que a gente não está vendo hoje, porque isso que é fé, né? Mesmo que a gente não vê hoje, a gente ainda vai ver, vai vivenciar aquilo, porque Jesus liberou uma palavra. E isso é um sinal de fé, isso que é a nossa fé de verdade. Amém. Tem uma frase aqui de Warren Wiersbe que eu coloquei aqui, que fala assim: a fé se manifestou em um momento crítico, se transformou em fé confiante. Ele creu na palavra e teve paz no coração. Sua fé confiante tornou-se uma fé confirmada. De fato, o menino havia sido restabelecido por completo, levando toda a sua casa à mesma fé. E demonstrou, então, uma fé contagiante, onde ele contagiou a família dele, como a gente comentou aqui. Né? Que essa fé contagiante, que essa fé seja confirmada no seu coração, seja uma fé realmente que venha trazer um avivamento na sua casa, no seu coração, na sua família, e que nós venhamos crer que Deus, sim, pode fazer todas as coisas, né? Que Isaías 53, 4 e 5 fala: verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, o cativo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, por causa da obra da cruz, tudo está pronto para nós, para viver essa realidade. Basta a gente desenvolver a nossa fé nas Escrituras, na intensidade do nosso coração, na palavra de Deus. Amém? Vamos orar sobre isso? Pai, muito obrigada, Deus, porque sim, o Senhor é aquele que cura. Deus, nós queremos orar, porque se há alguém que precisa de cura hoje, Pai, que o Senhor venha derramar a sua cura, Senhor, em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor pode fazer. O Senhor venha alcançar pessoas no seu leito de hospital. Deus, o Senhor venha alcançar pessoas, Senhor, que estão ali com dores no seu corpo, seja no coração, na alma, nas emoções. Nós sabemos que o Senhor é aquele que cura. Muito obrigada, Senhor, porque nós confiamos num Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Em nome de Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para